Você já teve a sensação de carregar um peso invisível nos ombros? Um fardo que ninguém mais consegue ver, mas que você sente a cada respiração, a cada passo que dá? Hoje, quero compartilhar com vocês a história de Laura, uma mulher que durante anos viveu aprisionada pela culpa de uma única decisão. Uma história que talvez seja mais parecida com a sua do que você imagina. Era uma manhã fria de junho quando conheci Laura pela primeira vez. Ela entrou no meu consultório com aquele olhar que eu já havia visto tantas vezes antes. O olhar de quem carrega segredos pesados, de quem vive constantemente olhando para trás em vez de enxergar o que está à frente. Laura tinha 34 anos. Era professora de literatura e mãe de 2 filhos pequenos. Por fora, sua vida parecia perfeita. Casamento estável, carreira promissora, uma família que a amava. Mas por dentro, ela vivia uma batalha silenciosa que durava mais de uma década. Doutora, ela começou com a voz trêmula, eu preciso te contar algo que nunca contei para ninguém. Algo que aconteceu há 12 anos e que ainda me assombra todos os dias. E então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Laura me contou sobre aquela noite que mudou tudo. Laura tinha 22 anos e estava no último ano da faculdade. Era uma noite de quinta-feira, e ela havia prometido à sua melhor amiga, Marina, que a buscaria depois de uma festa. Marina não dirigia, e sempre dependia da Laura para essas situações. Mas naquela noite específica, Laura estava exausta. Havia passado o dia inteiro estudando para uma prova importante, e quando Marina ligou pedindo carona, algo dentro dela simplesmente desistiu. Não posso hoje, Mari. Estou muito cansada. Pede um Uber, vai, disse Laura, desligando o telefone sem dar muita chance para Marina responder. Marina insistiu, ligou mais algumas vezes, mas Laura já havia decidido. Desligou o celular e foi dormir, pensando que na manhã seguinte explicaria melhor para a amiga. Mas a manhã seguinte trouxe uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Marina havia decidido dirigir mesmo sem habilitação. Pegou o carro emprestado de um conhecido na festa. No caminho para casa, perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu contra uma árvore. Passou 2 semanas em coma e, quando acordou, ficou com sequelas permanentes na perna direita. Se eu tivesse ido buscá-la, Laura repetia essa frase em sua mente milhares de vezes ao longo dos anos. Se eu não tivesse sido egoísta, nada disso teria acontecido. Marina nunca culpou Laura diretamente. Na verdade, elas ainda eram amigas, embora o relacionamento nunca mais fosse o mesmo. Mas isso não importava. Laura havia se tornado sua própria juíza, júri e carrasco. Durante 12 anos ela carregou esse peso. Cada vez que Marina mancava, Laura sentia uma punhalada no peito. Cada vez que precisava tomar uma decisão, ela se questionava: e se eu estiver sendo egoísta de novo? E se eu magoar alguém? Essa culpa começou a permear todas as áreas de sua vida. Laura se tornou uma pessoa que dizia sim para tudo e para todos, com medo de desapontar alguém. Colocava as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar, mesmo quando isso a deixava exausta e ressentida. No casamento, ela nunca expressava suas verdadeiras necessidades. Com os filhos, se sacrificava além do saudável. No trabalho, aceitava tarefas extras, mesmo quando não conseguia dar conta. Tudo porque, no fundo, ela acreditava que não merecia ser feliz depois do que havia feito com Marina. Mas você sabe qual foi o momento de virada para Laura? Foi quando sua filha de 6 anos lhe fez uma pergunta simples. Mamãe, por que você sempre parece triste, mesmo quando está sorrindo? Naquele momento, Laura percebeu algo devastador. Sua culpa não estava apenas destruindo sua própria vida, estava afetando as pessoas que ela mais amava. Seus filhos estavam crescendo com uma mãe fisicamente presente, mas emocionalmente aprisionada no passado. Foi então que ela decidiu buscar ajuda. Durante nossas sessões, começamos a explorar algo que Laura nunca havia considerado. A culpa tem uma função evolutiva. Ela existe para nos ajudar a reconhecer quando nossas ações podem ter causado dano, para que possamos reparar e aprender. Laura, eu disse durante uma de nossas conversas, a culpa que você sente mostra algo importante sobre quem você é. Mostra que você se importa, que você tem empatia, que as pessoas são importantes para You. Mas a questão é, depois de 12 anos, essa culpa ainda está te ensinando algo novo? Ou ela simplesmente virou uma prisão? Começamos a trabalhar com algumas perguntas poderosas. Se sua melhor amiga estivesse na sua situação, o que você diria para ela? Laura ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente sussurrou.
Eu diria que não foi culpa dela, que ela estava cansada, que é humano ter limitações, que Marina fez a escolha de dirigir sem habilitação. Por que é mais fácil ter compaixão pelos outros do que por nós mesmos? Esta pergunta abriu uma ferida profunda. Laura percebeu que havia criado um padrão duplo. Era gentil e compreensiva com todos, exceto consigo mesma. Um dos momentos mais poderosos da terapia de Laura aconteceu quando eu propus algo que ela resistiu por semanas: conversar com Marina sobre aquela noite. Eu não posso, Laura protestou. E se ela disser que realmente foi minha culpa? E se ela confirmar o que eu já sei, que sou uma pessoa horrível? Mas depois de muito trabalho interno, Laura encontrou coragem. O encontro aconteceu em um café que elas costumavam frequentar na faculdade. Laura estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo enquanto mexia no café. Mari, ela começou, preciso te falar sobre aquela noite, sobre o que aconteceu antes do acidente. Marina a olhou com curiosidade e, conforme Laura desabafava anos de culpa acumulada, algo inesperado aconteceu. Marina começou a chorar. Mas não eram lágrimas de raiva ou ressentimento. Eram lágrimas de alívio. Laura, Marina disse, segurando as mãos da amiga. Todos esses anos eu pensei que você havia se afastado porque me via como um fardo. Porque não conseguia mais me ver da mesma forma depois do acidente. Nunca imaginei que você estava se culpando. O que Marina revelou naquele dia mudou tudo para Laura. Sabe, Laura, eu nunca te contei, mas naquela noite eu não estava apenas saindo de uma festa comum. Eu estava saindo de um encontro com o namorado da minha prima. Eu tinha bebido, estava emocionalmente descontrolada, e quando você disse que não podia me buscar, eu fiquei furiosa. Não com você, comigo mesma. Eu sabia que não deveria dirigir. O rapaz da festa até ofereceu para me levar em casa, mas eu estava envergonhada da situação toda. Então eu menti. Disse que você vinha me buscar. Peguei as chaves emprestadas e saí dirigindo com raiva, com pressa, sem cuidado. Marina pausou, respirou fundo e continuou. A verdade é que, se você tivesse vindo me buscar naquela noite, eu provavelmente teria descontado minha raiva em você. Teria falado coisas horríveis sobre minha prima, sobre a situação, e você teria visto um lado meu que eu tinha vergonha. O acidente foi consequência das minhas escolhas, Laura, não das suas. Naquele momento, algo dentro de Laura se quebrou, mas não se quebrou no sentido destrutivo. Se quebrou como quando uma represa se rompe e a água finalmente encontra seu caminho natural. Ela chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor que carregou desnecessariamente, pelas oportunidades de felicidade que havia rejeitado, pelos anos que passou se punindo por algo que não era sua responsabilidade. Mas também chorou de alívio. Pela primeira vez em 12 anos, ela conseguiu respirar completamente. A libertação da culpa não foi instantânea para Laura. Mesmo depois da conversa com Marina, ela ainda precisou trabalhar anos de padrões mentais cristalizados. Houve dias em que a culpa tentava voltar, sussurrando em sua mente. E se você for egoísta de novo? E se você magoar alguém? Mas agora Laura tinha ferramentas. Ela aprendeu a questionar esses pensamentos. Este sentimento de culpa está me servindo agora? Está me ensinando algo útil ou apenas me punindo? Se eu fosse minha melhor amiga, o que eu diria para mim mesma neste momento? Quais são os fatos reais da situação, separados da história que minha mente está contando? Ela também aprendeu algo revolucionário. Perdoar a si mesma não significava esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significava escolher aprender com a experiência, sem se punir eternamente por ela. 6 meses depois da conversa com Marina, a mudança em Laura era visível para todos ao seu redor. Seus filhos comentavam como a mamãe estava mais feliz. Seu marido notou que ela havia parado de se desculpar constantemente por pequenas coisas. No trabalho, ela começou a estabelecer limites saudáveis. Mas a mudança mais profunda era interna. Pela primeira vez em mais de uma década, Laura conseguia olhar para o futuro, em vez de viver aprisionada no passado. Ela começou a perseguir sonhos que havia abandonado. Voltou a escrever. Sua paixão da juventude que havia deixado de lado por não se sentir digna de prazer criativo. Começou a planejar viagens em Familaura, a investir em relacionamentos, a permitir-se momentos de alegria genuína. A história de Laura me ensinou algo poderoso sobre a natureza humana. Todos nós carregamos culpas desnecessárias. Talvez não sejam tão dramáticas quanto a de Laura, mas todos temos momentos do passado que revisitamos com arrependimento. Palavras que dissemos, escolhas que fizemos, oportunidades que perdemos. E assim como Laura,
Muitos de nós criamos prisões mentais baseadas em histórias que contamos para nós mesmos. Histórias que frequentemente são distorcidas pela culpa, pelo medo e pela autocrítica. Enquanto eu compartilho essa história com você, quero fazer uma pausa e convidar você a uma reflexão honesta. Que peso você tem carregado nos ombros? Feche os olhos por um momento e permita-se sentir. Não para se martirizar, mas para reconhecer com compaixão. Que erro do passado ainda te assombra? Que decisão você ainda se pune por ter tomado? Agora imagine que você é Laura, sentada naquele café com Marina, prestes a descobrir uma verdade que mudará tudo. E se a história que você conta para si mesmo sobre sua culpa não for toda a verdade? E se você estiver se punindo por algo que não é inteiramente sua responsabilidade? O perdão que Laura experimentou não veio de Marina, embora a conversa tenha sido importante. O perdão verdadeiro veio dela mesma. Ela aprendeu que perdoar a si mesma não era sobre fingir que nada aconteceu, minimizar o impacto de suas ações, evitar responsabilidade. O verdadeiro auto-perdão era sobre reconhecer sua humanidade, aceitar que errar faz parte da experiência humana, aprender sem se punir, extrair lições sem se martirizar eternamente, escolher o crescimento, usar a experiência para se tornar uma pessoa mais compassiva, liberar o passado, permitir-se viver plenamente no presente. Hoje, Laura pratica algo que chama de rituais de libertação. Toda manhã, ao acordar, ela se olha no espelho e diz: "Eu sou uma pessoa boa que já cometeu erros. Esses erros não me definem, eles me ensinaram. Hoje escolho crescer, amar e viver com leveza." Quando sentimentos de culpa surgem, ela não os ignora, mas os questiona com gentileza. "Querida culpa, obrigada por tentar me proteger de cometer erros novamente. Mas agora eu já aprendi essa lição. Você pode descansar." Uma das transformações mais bonitas na vida de Laura foi como ela passou a educar seus filhos sobre erros e perdão. Em vez de ensinar perfeccionismo, como havia sido ensinada, ela ensina compaixão. Quando seus filhos cometem erros, ela os ajuda a processar. O que podemos aprender com isso? Como podemos reparar se alguém foi magoado? Como podemos nos perdoar e seguir em frente? Ela está quebrando um ciclo geracional de autopunição e criando uma nova linhagem de autocompaixão. Enquanto chegamos ao final da jornada de Laura, quero te fazer uma pergunta profunda. E se sua história de culpa também tiver uma resolução que você ainda não pode ver? E se, assim como Laura descobriu que carregava um peso que não era inteiramente seu, você também estiver se punindo por algo que merece uma perspectiva mais compassiva? Não estou sugerindo que você simplesmente esqueça o passado ou evite responsabilidade. Estou convidando você a questionar se a forma como você tem lidado com sua culpa está te ajudando a crescer ou apenas te mantendo preso. A história de Laura continua. Hoje, ela é uma versão mais plena de si mesma. Não porque é perfeita, mas porque aprendeu a dançar com sua imperfeição. Ela ainda comete erros. A diferença é que agora ela os vê como oportunidades de crescimento, não como evidências de sua falta de valor. Marina continua sendo sua amiga, e elas desenvolveram uma amizade ainda mais profunda, baseada na honestidade e na vulnerabilidade autêntica. Os filhos de Laura estão crescendo com um modelo de como lidar com erros com graça e autocompaixão. E você? Que história de libertação você está pronto para escrever? Antes de nos despedirmos, quero deixar você com um exercício que transformou a vida de Laura. Escreva uma carta para si mesmo, do futuro. Imagine que você, daqui a algum tempo, já passou pelo processo de libertação da culpa que o aprisiona hoje. Escreva uma carta do seu eu futuro para seu eu atual, oferecendo o perdão, a perspectiva e a compaixão que você precisa ouvir. O que esse você do futuro diria? Que sabedoria ofereceria? Que permissão daria para você seguir em frente? A história de Laura nos ensina que a culpa só é útil quando nos motiva a crescer, reparar e aprender. Quando ela se torna uma prisão perpétua, ela perde seu propósito evolutivo e se torna apenas sofrimento desnecessário. Você merece carregar as lições do seu passado sem carregar o peso destrutivo da autocondenação. Você merece ser humano, imperfeito, aprendendo, crescendo, tropeçando às vezes, mas sempre digno de amor e compaixão. Você merece sua própria libertação. A pergunta não é se você merece perdão, porque isso você merece. A pergunta é: quando você vai se dar essa liberdade? A história de Laura pode ser o começo da sua própria jornada de liberdade. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas como Laura descobriu, a liberdade que espera do outro lado
Vale cada momento de coragem necessário para começar. E você? Está pronto para escrever um novo capítulo da sua história? Se essa história tocou seu coração, saiba que você não está sozinho. Compartilhe nos comentários. Que peso você está pronto para deixar para trás? Vamos criar uma comunidade de recomeço e superação, onde cada história compartilhada se torna luz para alguém que ainda está no escuro. Lembre-se, sua jornada de libertação já começou no momento em que você reconheceu que algo precisa mudar. Continue caminhando. Continue crescendo. Continue se permitindo ser humano. Com amor, para todas as pessoas corajosas o suficiente para enfrentar seu passado e escolher um futuro mais livre.